Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. Aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem todos os anos. A curiosidade e rebeldia da adolescência faz com que muitos jovens ingressem por um caminho de vícios e dependências. Foi o que aconteceu com Daniel Barcelos, que fumou por 19 anos. A gente demora a perceber essa dependência e, se percebe, a gente não aceita, né? Eu insisti durante muitos anos na ideia de que quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro, e aí eu modificava a quantidade de cigarros que eu fumava por dia, mas sempre continuava fumando, não conseguia romper de uma vez por todas com o cigarro, não. 10 anos, 12 anos depois, sei lá, de fumar, eu já tinha plena convicção, ainda que eu negasse de que eu tinha uma dependência do cigarro. Dona Aurélia fumou por 40 anos e já passou por maus bocados por conta do cigarro. Eu já fui parar no hospital 3 vezes, com 25 de pressão, e o médico disse, se a senhora não parar, a senhora morre. Além de comprometer a saúde e desempenho físico, o cigarro atrapalha outras áreas da vida. O tempo, que parece um detalhe, mas é algo interessante, o tempo que a gente passa com o cigarro é um tempo que a gente passa longe da família, principalmente no caso de quem é pai, de quem é mãe, porque a gente evita fumar na frente dos filhos e a gente acaba dedicando esse tempo ao cigarro, né? Um tempo que você poderia estar ao lado dos filhos. De maneira geral, uma série de consequências assim, difíceis até de explicar, mas claras no sentido de fazer perceber os malefícios do cigarro para a vida de qualquer pessoa. Eu não comia. Eu ficava doida. Quando era para comer pouquinho, eu ficava doida para acabar para fumar. Eu escondia cigarro, guimbas de cigarro. Nessa época, meu netinho morava comigo e foi muito interessante que eu estava almoçando, meu marido. Aí ele disse assim, vovó, ele foi lá atrás, subiu na escadinha, vovó, achei seu cigarro. Eu fiquei tão sem graça. Ainda de acordo com a OMS, cerca de 1/3 da população mundial adulta é de fumantes. São 2 bilhões de pessoas que ingerem diariamente as 4.700 substâncias tóxicas presentes na fumaça de apenas um cigarro. Mudou muita coisa. Eu voltei a praticar esportes. Os exames que eu fiz, exames de sangue, a respeito de todos se ajustaram, estava tudo fora do lugar. Eu passo mais tempo com as minhas filhas, eu não dou esse exemplo para elas mais, eu não tomo bronca delas mais. É uma vida nova e nesse conjunto todo da obra eu me sinto hoje 15 ou 20 anos mais jovem do que a minha idade real. A decisão de parar é bem complicada, mas os benefícios são certos. Eu acho que o jovem ele precisa entender por que ele está buscando o cigarro, o que ele está querendo ali, que tipo de carência que ele está enfrentando, que tipo de compensação que ele está buscando no cigarro, para perceber que esse não é o caminho. E essa é uma conta que ela não é paga à vista, ela vai ser parcelada por muitos e muitos anos e vai ser cobrada inevitavelmente. Então, é um péssimo negócio quem está começando a fumar. Acorda, né? Falando bem na linguagem jovem, se liga, porque não é por aí, o caminho é outro. Quer ser inteligente? Nós estamos na era de pessoas inteligentes. Não fume. Vai ser muito melhor, vai ter uma vida saudável, vai durar muito mais, não vai parar em hospitais. Eu acho que é muito melhor isso. Você largar o cigarro não mostra que a pessoa é chique, não é nada não, é burra, como eu fui. Agora, na minha idade, eu só posso dar isso para vocês, conselho. Um conselho aí de quem fumou, viveu e como o delegado disse lá na matéria, a conta chega. E ali, hoje você tem esse conselho aí para parar de fumar. Se você fuma, é hora de estabelecer aí suas metas, buscar auxílio, buscar ajuda e até para conhecer mais sobre esses meios, metas aí
para você parar de fumar e os riscos, né, da consequência de quem fuma, nós vamos falar com o pneumologista, sou clínico. O clínico José Francisco Zumpano, que está aqui conosco. Doutor José Francisco, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Uma honra tê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Prazer. Nós vamos falar aí sobre esses riscos, né, do tabagismo, que aumenta. Pensar que, por essa projeção dessa pesquisa da Universidade da Austrália, de cada 3, se continuarem fumando, 2 vão morrer. Que número acentuado, né, doutor? O cigarro é realmente um transtorno bastante complicado. E nós temos a maior causa de morte evitável no mundo, pode ser trabalhada com o tabagismo. Uma vez que para de fumar, a pessoa realmente aumenta a sua expectativa de vida. Entendi. Então vale a pena parar de fumar. Agora, doutor José Francisco, por que então que o cigarro assim, ele mata tanto? A maior causa de morte do cigarro é pelo sistema cardiovascular. A pessoa quando fuma, o cigarro inflama e danifica a parte mais importante do corpo, que é o endotélio. O endotélio é a parte de dentro dos nossos vasos, como se tivesse um vaso por dentro, se fosse um cano, vai acumulando gorduras ali até entupir esse cano. E o cigarro inflama essa camada que segura e adere essa gordura aos vasos. Então aquilo rompe e a chance dele ter um infarto, uma trombose, qualquer problema vascular, principalmente infarto e derrame, que são as 2 maiores causas de morte do ser humano. AVC, né? O famoso AVC. Né? Agora, doutor, quais então outros males que o cigarro também pode causar ao ser humano, além desses aí já citados? Esse é o principal, porque a maioria dos fumantes vem a falecer de problemas cardiovasculares. Porém, muitos outros males, basta virar o cigarro, o maço de cigarro, que você vai ver ali uma série de males do cigarro. Então, enfisema pulmonar, cânceres, uma série de outros problemas aí. Problema de pele. De pele, isso, né? Exatamente. A gente tem trazido aqui alguns outros profissionais, alguns outros especialistas, né, que nos mostram que em todas as áreas, um dos fatores de risco, assim, de incidência, da prevalência daquela determinada doença, o tabagismo está incluído. É verdade. É um grande mal, não é? Porque ele atinge os vasos. Então, os vasos existem em todos os órgãos. Então, passa a ser de responsabilidade de todas as especialidades tratar o tabagismo, porque ele danifica o endotélio que está no corpo inteiro, nossa vascularização. Agora, é uma doença, Sérgio. Fumar é uma doença, é importante saber, porque muita gente fala assim, tenho vício, ou eu paro quando eu quero. Não, tem uma dependência, é uma doença crônica e recidivante. Então, assim... O que é recidivante? Que ela volta. A pessoa para de fumar, mas volta a fumar. Então, ela se classifica crônica recidivante. Nós temos que tratar o caso agudo, parou de fumar, e uma vigilância para o resto da vida, porque senão ela volta. Na matéria exibida, aquele delegado que ali nos trouxe o seu depoimento, foi um depoimento feliz de alguém que conseguiu vencer aí esse vício, essa doença, não é? E ele disse ali que ele, durante muitos anos, ele carregou consigo aquela ideia: quando eu quiser, eu paro. Essa é talvez a maior mentira aí dentro do tabagismo, doutor? Porque o cigarro, ele se torna um amigo da pessoa e tem uma dependência química, uma dependência psicológica e uma dependência comportamental. Então não se para de fumar assim falando, eu quero parar e paro. Isso é menos que 5% dos fumantes param por conta própria. São experiências pontuais. Pontuais. Não é a regra. Não é a regra geral. E mesmo nas pontuais, a média de demora umas 7 vezes para ele parar definitivamente. Então costuma, em média, tentar 7 vezes até conseguir. 7 vezes? Em média, sem um tratamento. Agora, com tratamento específico, que hoje em dia já existe no mundo inteiro, é um tratamento pelo INCA, que os convênios estão praticando e até mesmo a parte pública, isso tem melhorado bastante, porque coloca o cigarro como uma doença e com um tratamento específico, com terapia comportamental, medicamentos e assistência com médico e psicólogo.
O senhor disse sobre uma dependência também comportamental aí e emocional, não é? O cigarro gera. Essa dependência, vamos dizer, comportamental, hoje ela se vê, vamos dizer assim, fragilizada ou diminuída até por causa dessas políticas públicas, porque, por exemplo, não se pode mais veicular esses anúncios atrelados a pessoas bonitas, a ambientes esportivos, ambientes legais. Não se pode mais fumar em ambientes fechados, não se pode mais vender, comercializar cigarros com sabores. Isso ajuda, doutor? Isso ajuda demais, porque criam situações que não vão dar o gatilho para o fumante. Porque para começar, para a pessoa lembrar do cigarro, sempre tem um momento. O fumante fuma exatamente quando ele desce do ônibus, quando ele pega o café. A senhora ali que nos cedeu ali, né, o seu testemunho na entrevista ali na nossa matéria, ela viu, olha, eu queria comer logo para poder fumar. Exato. Então já tinha ali. Então a gente no tratamento trabalha muito as deixas. Então tem uma deixa, é o café, é a cerveja, é o descer do ônibus, é o atravessar a rua, é quando ele passa em frente à mercearia que ele compra o cigarro. É um hábito condicionado, né? É um hábito condicionado às situações, a momentos, né? Então hoje, quando a pessoa vai viajar, não é proibido fumar dentro do avião. Então muitos fumantes já não sentem a vontade de fumar nesse trajeto, porque aquilo já não tem nada ali que dê a deixa do cigarro, a deixa para fumar. Então isso aí já está ligado a isso aí. Agora é importante, quando uma pessoa vai parar de fumar, ela ter noção de que aquilo é uma doença, para ela não se sentir para baixo, porque para você ter uma vontade, um desejo de ser um ex-fumante, você tem que estar motivado para isso. E essa motivação vem primeiramente da pessoa saber que é uma pessoa, que ele é legal. Você vê o delegado, uma pessoa bem-sucedida, e era um fumante. Então, desvincular esse ato de fumar com a marginalidade. Ou com uma derrota pessoal. Ou com uma derrota pessoal. Pode ir para o tratamento com a cabeça erguida, porque ele é uma pessoa do bem, legal, boa. Então isso faz com que ele tenha mais entusiasmo para entrar nesse desafio de parar de fumar. Agora, doutor José Francisco, a gente pensar assim, o que causa essa dependência do cigarro? O que gera essa dependência? É a nicotina? O que tem nos derivados aí do tabaco aí? A nicotina é o principal, embora tenha uma série de outras substâncias tóxicas no cigarro, a nicotina causa uma dependência. Porque os receptores de nicotina no cérebro de um fumante, principalmente quando começam a fumar mais jovens, ele aumenta em números. Então eram 5, passam a ser 10, 15, 20. Por isso que a pessoa tem essas recaídas, porque basta um primeiro trago e todos esses receptores são ativados novamente, gerando uma volta à identidade do fumante. Então ele volta a ter a mesma vontade de fumar de 15 anos atrás, de quando ele fumava. Então não pode dar o primeiro trago, porque esses receptores são ativados. E aí cria essa dependência da nicotina, que também com um tratamento, com 15 dias, ela acaba. O mais forte é a dependência comportamental e psicológica. Psicológica é que coloca o cigarro como amigo dele, é o companheiro das horas amargas, das horas difíceis. E da ansiedade. E também das horas alegres. Você fala na ansiedade, a ansiedade é interessante, que a pessoa fala, eu sou muito ansioso. Mas o próprio cigarro, a falta dele, causa ansiedade. Então é aquilo, ele causa ansiedade para ele tirar a ansiedade que ele mesmo causou. Então não é um ambiente que todo mundo tem uma ansiedade natural. A vida não tem problema só para os fumantes. Quem não fuma também tem que combater essa ansiedade. Verdade. Mas o cigarro dá a fissura, né? Aquela ansiedade que ele criou e ele propõe, eu mesmo trato. Agora, doutor, para parar de fumar, o que hoje, por exemplo, o fumante que está nos assistindo, ou o amigo, ou o cônjuge, ou o filho, porque aquele delegado na matéria, eu esqueci o nome dele, depois se puderem me informar, ele falou, não vou tomar mais bronca das minhas filhas. A participação do familiar, de quem está à volta, é também importante. Quais são os passos que ele deve
dar aí para conseguir deixar esse vício e vencer essa doença? Olha, existem uma série de dicas baseadas em evidências científicas e de pesquisas em que a pessoa deve parar lentamente, não parar abruptamente. Então você vai parar primeiro espaçando o primeiro cigarro da manhã. Isso é muito importante. Cada dia você dormiu, levantou, espera mais 15 minutos para fumar. No outro dia, mais meia hora. Esse espaçamento do primeiro cigarro ajuda bastante, porque ficam mais horas sem fumar à noite, mais um pouco. Entendi. Isso vai ajudando. O senhor escreveu um livro sobre isso, né? Eu escrevi um livro, chama Respire Vida. Vou até depois deixar alguns aí para você sortear. Isso, olha só, presente então para você aí que nos assiste no De Tudo Um Pouco aí, nesta manhã de terça-feira, essa manhã friazinha, gostosa. Olha lá, o livro Respire Vida, do Dr. José Francisco Zumpano. Aqui nesse livro o senhor nos traz, não é, algumas dicas, algumas orientações que para o pessoal de casa, para quem fuma ou presentear quem fuma, é um grande investimento, né? Esse livro tem lá na Cooperativa Médica, na Alfredo Baleno 190, e serve todas as dicas, inclusive os depoimentos das pessoas que pararam no nosso tratamento. Então isso ajuda bastante. É claro, para motivar, é importante ler, ouvir, conversar sobre o assunto, isso acaba motivando a pessoa mais. E às vezes vendo um depoimento de alguém, um testemunho, também motiva, né? Isso é bom. Né? Motiva. Porque não existe maneira de tirar um hábito sem você querer. Você quer parar de beber, você tem que querer. Só que não é um querer assim, eu quero. É igual falar, todo mundo quer ganhar na loteria esportiva. Mas jogou? Não. Não resolve. Então, você tem que querer com aquele mesmo depois. Querer mesmo. Eu quero ser médico, então eu vou saber que dia que é o vestibular, vou estudar, vou saber a matéria da prova. Então, pessoal de casa, olha aí, está a dica aí para você. Respire Vida, do Dr. José Francisco Zumpano, que aqui dá a dica, você vai ter aí 5 livros para você concorrer no dia de hoje. E o telefone é o 3209-0860, telefone que você já conhece, que é o nosso exclusivo de promoção. Então você aí, que quer abençoar, você que está fumando, você que ainda não conseguiu se libertar desse vício, vencer essa doença, você pode ligar para cá, 3209-0860, fazer a sua ligação, deixar registrado o seu número, que pela graça de Deus você vai ser sorteado para usar para si e até mesmo presentear alguém aí com essa literatura muito importante, ok? Então, fica a dica, hein? Você tem aí alguns minutos para você ligar aí. Doutor José Francisco, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, algo que a gente quer levar esse serviço de utilidade pública ao nosso telespectador é quais os riscos do tabagismo para a mulher grávida. Isso é altamente danoso para a criança, inclusive até à medida que ele for crescendo com problemas escolares e no parto, problemas respiratórios. É muito importante que a mulher, durante o período da gravidez, pare de fumar. É comum isso porque a motivação para a gestante ela é muito forte, e então normalmente ela para de fumar, na grande maioria das vezes. Mas por ser uma doença que volta, é muito comum depois voltar ou já pega o embalo ali, já vai porque se torna um hábito, já viver sem o cigarro? É muito comum voltar, porque a doença ela é recidivante. Agora, e a questão do fumante passivo? O senhor disse ali que sobre a questão de esses transmissores aí sendo aumentados, o fumante passivo ele também tem esse estímulo aí para desejar fumar ou só fica mesmo por ser um receptor? Não, o fumante passivo é danoso, o cigarro não existe em níveis seguros. Basta uma pequena fumaça e aquela que sai da ponta do cigarro, que não passa pelos filtros, é 50 vezes mais cancerígena do que a que passa pelo filtro.
Por isso o fumante não fuma a ponta do cigarro, mas quem vai fumar é o garçom que está servindo ali, é a pessoa da mesa ao lado. É a criança que convive com o pai dentro de casa, aquele ambiente fechado. E ela tem problemas respiratórios, não precisa nem do pai fumar dentro de casa. Basta aquela impregnação do cigarro no cabelo, na boca, que aumenta a quantidade de asma. Hoje e bronquite a gente nas vive crianças. numa sociedade onde a gente anda com os vidros todos fechados e para o fumante ali fica tudo impregnado. Isso já é problemático? Já é problemático. Uma criança que convive numa casa que tem fumantes tem maiores problemas respiratórios, mesmo que ele não fume dentro de casa. Só por causa desse Só por causa do contato. Outra dica que é importante é ir diminuindo o número de cigarros gradativamente. Assim, ter disciplina. Como qualquer sonho conquistar, você tem que ter um investimento do seu tempo, do seu dinheiro naquilo que você quer. E o cigarro não é diferente disso. Então a dica é diminuindo o número de cigarros disciplinadamente. Falar, hoje eu vou fumar 15. Por exemplo, a pessoa fuma uma carteira de cigarro, que são 20. 20. Então, olha, hoje eu vou fumar 15. É. Amanhã, 14. E separar esses cigarros e cumprir essa meta. E é uma das coisas mais importantes para parar de fumar, marcar um dia para parar. Quando ele marca um dia e vai diminuindo até aquele dia que chama dia M, dia da mudança de vida, isso é importante. Mesmo que ele não consiga, remarque o dia. E como o doutor Daniel Barcelos, que foi ali, nos trouxe o seu testemunho, também é importante sobre o valor emocional e psicológico também, às vezes você dedicar esse dia M, esse dia da parada, para alguém também que ama, né? Peraí, eu vou fazer isso pelas minhas filhas, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha sogra, até pela sogra vale também, não vale? Vale também. Você vê que o cigarro, uma das coisas mais importantes na nossa vida, já por pesquisa, é o momento em que você está com seus familiares, com as pessoas que você ama, numa mesa, almoçando, ou jantando, ou tendo uma confraternização. E o fumante sai desse ambiente, que é o mais agradável possível, para ir lá na rua, fumar na chuva, mas ele não deixa de fumar. Então ele você vê, se isola já, né? Se isola. Uma pessoa que para de fumar tem muitos benefícios. Além de ficar cheiroso, ele vai conviver mais. Boa. Ele vai conviver mais com as pessoas que ele ama, ele vai receber abraço do neto, abraço do filho, que às vezes não chega perto dele. O fumante, até o cachorro sai de perto quando ele acende o cigarro. Então, nem o cachorro tolera. Gente, olha só que bênção. Doutor Zé Francisco, a gente poderia caminhar aqui ainda por um longo tempo aqui falando sobre esse assunto, mas nós já abençoamos o pessoal de casa com conhecimento ali e já com essas advertências, né? Então esperamos que faça aí diferença para a sua vida. E eu volto a falar, hoje nós temos aqui 5 livros, Respire Vida, do Dr. José Francisco, que dá dicas, orientações para você, então, parar de fumar, como lidar para que essa doença não volte. Então, pegue o seu telefone 3209-0860 e concorra. São 5 livros, 5 contemplados aí, 5 fumantes a menos aí, assim, de cara. Não é isso, doutor Zé Francisco? Muito obrigado pela presença. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.